A gente sabe que a pressão econômica no bolso das famílias brasileiras é grande, mas às vezes a gente não tem a dimensão real do problema. Um estudo recente mostrou que a situação do endividamento por aqui chegou num ponto, digamos, bem crítico. Olha só esse número, 78,9%. É isso mesmo. Quase 80% das famílias no país fecharam o ano com alguma dívida para pagar. Esse dado vem de um estudo da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. E o detalhe, é um aumento em relação ao ano anterior. Bom, a grande pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? O que foi que aconteceu para causar um aumento tão grande? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada no cenário econômico que apertou tanto o orçamento de tanta gente. Vamos mergulhar nisso. Ok, a primeira parte do nosso diagnóstico está no que a gente chama de ambiente macroeconômico. Mais especificamente, na política de juros do país. Traduzindo, isso quer dizer o seguinte: as ações do Banco Central para tentar controlar a economia acabaram tendo um impacto direto e bem severo no bolso das famílias. Na prática, o crédito ficou bem mais caro e muito mais difícil de conseguir. E aqui está a prova. A taxa básica de juros, a famosa Selic, chegou a 15% ao ano. Só para se ter uma ideia do que isso significa, foi o maior nível que a gente viu no país nas últimas 2 décadas. Agora, o que realmente chama a atenção aqui é essa diferença. A taxa do governo, a Selic, estava em 15%, certo? Mas a taxa de juros que chegava lá na ponta para o consumidor ficou numa média de quase 60% ao ano. É uma diferença brutal que mostra o custo real do dinheiro para as pessoas. E agora a gente entra na parte, talvez mais delicada do problema. É aqui que essas taxas de juros altíssimas se tornam uma verdadeira armadilha para o orçamento pessoal. Essa frase do Fábio Bentes, que é o economista-chefe da CNC, vai direto ao ponto. A principal ferramenta de crédito do brasileiro se tornou também a sua maior armadilha financeira. Não tem muito como fugir disso. E o motivo está nesse número, 440%. Essa é a taxa de juros do crédito rotativo. Sabe, aquela que a gente paga quando não quita a fatura inteira do cartão. Pois é, chega a quase inexplicáveis 440% ao ano. É um número que é até difícil de processar. Então, para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só essa comparação. Enquanto um empréstimo normal, com aquela taxa média de 60%, leva cerca de 1 ano e meio para dobrar de valor, uma dívida no rotativo do cartão, se não for paga, dobra em só 5 meses. 5 meses é uma velocidade assustadora. Tá, mas por que os juros do cartão são tão absurdamente altos? Bom, uma das principais razões é a tal da inadimplência. Funciona assim: quando muita gente não paga, o risco para quem empresta o dinheiro aumenta. E esse risco todo é repassado para os juros que são cobrados de todo mundo. E esse gráfico aqui ilustra bem o tamanho do problema. Segundo dados do próprio Banco Central, 57% de toda a dívida que está rolando no rotativo do cartão tem um atraso de mais de 90 dias. Ou seja, mais da metade do dinheiro simplesmente não volta para o credor no prazo combinado. Mas olha, essa análise não pode parar só nos números da economia. Existem também fatores sociais e até de comportamento que ajudam a formar a base dessa crise toda de endividamento. Os especialistas apontam que, além de toda a conjuntura econômica, existe um problema estrutural no Brasil. A dificuldade que uma grande parte da população tem de entender e administrar o próprio dinheiro. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Se as pessoas tivessem uma noção mais clara do impacto de uma dívida de 60%, ou pior, de 440% ao ano no seu orçamento, com certeza pensariam 2, 3, 4 vezes antes de aceitar certas condições. E o problema não para no cartão de crédito, não. Como o crédito tradicional nos bancos ficou super caro e restrito, as pessoas começaram a buscar outras alternativas. Isso ajuda a explicar a volta dos antigos carnês de loja e também o aumento de dívidas mais básicas, como contas de luz e telefone, no ranking geral do endividamento. Ok, depois desse diagnóstico todo, vamos tentar olhar para o futuro. O que a gente pode esperar? Será que tem uma luz no fim do túnel para as famílias que estão endividadas? Bom, existem alguns sinais positivos no horizonte, sim. A principal esperança é o início de um processo de corte na taxa Selic, o que, em tese, pode baratear o crédito. E somado a isso, o mercado de trabalho se mostrou bem resiliente, o que é fundamental para manter a renda das famílias. Só que no fim das contas, a conclusão dos especialistas é bem clara. Mesmo que uma economia mais favorável ajude bastante, a solução de longo prazo para o endividamento crônico no Brasil passa, obrigatoriamente, por uma mudança de cultura, passa por educação financeira.
E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A recuperação da economia pode até dar um alívio, um respiro temporário. Mas para quebrar de vez esse ciclo de endividamento, será que a verdadeira solução não está em como a gente lida com o nosso dinheiro no dia a dia? A questão fica no ar.